Outro fato diferente sobre ele choca qualquer um. Para o nerd, Peterson era extremamente prático. Seus exemplos eram cheios de aplicações cotidianas. Gestão empresarial, como construir móveis, ele construiu a maioria dos seus. Fazer o design de uma casa simples, deixar o seu quarto bonito, o que virou um meme na internet. Ou, como em um caso relacionado à educação, criar um projeto online de escrita que evitou que alunos das minorias abandonassem a escola ao realizar um tipo de exercício psicanalítico sobre eles mesmos, em que fizeram associações livres com seu passado, presente e futuro, agora conhecido como Self-Authoring Program, Programa de Autoria Própria. Sempre tive um afeto especial por pessoas do meio oeste, da região das pradarias canadenses, que vêm da fazenda, onde aprenderam tudo sobre a natureza, ou de uma cidadezinha e que construíram seus utensílios com as próprias mãos. Passaram longos períodos ao ar livre, sob as intempéries, e geralmente são autodidatas e frequentam a universidade desafiando todas as possibilidades. Eu as considero bem diferentes de seus colegas urbanos e sofisticados, mas de certa forma desnaturados, para os quais a educação superior era mera predestinação, e por esse motivo, muitas vezes não valorizada, ou não considerada como um fim em si, mas simplesmente uma fase da vida a serviço do avanço da carreira. Esses interioranos são diferentes, vencem por mérito próprio, são prestativos, hospitaleiros e menos presunçosos do que vários de seus colegas da cidade grande, que passam a maior parte de suas vidas dentro de casa manipulando símbolos em computadores. Esse psicólogo cowboy parecia se importar com algum pensamento apenas se, de alguma forma, fosse útil para alguém. Ficamos amigos. Como psiquiatra e psicanalista que ama a literatura, fui atraído para ele, pois ali estava um clínico que também se permitira aprender com os grandes livros e não apenas amava os romances russos comoventes, a filosofia e a mitologia antigas, mas que parecia tratá-los como sua herança mais valiosa. Porém, ele também fez pesquisas estatísticas brilhantes sobre a personalidade e o temperamento, e havia estudado as neurociências. Embora fosse treinado como um behaviorista, era fortemente fascinado pela psicanálise, com sua ênfase em sonhos, arquétipos, persistência dos conflitos da infância na vida adulta e no papel de defesas e racionalizações do cotidiano. Ele era igualmente diferente, por ser o único a manter uma prática clínica e também ser membro do Departamento de Psicologia da Universidade de Toronto, direcionado para pesquisas. Durante minhas visitas, nossa conversa se iniciava com brincadeiras e risadas. Esse era o Peterson da cidadezinha do interior de Alberta, sua adolescência como no filme Fubar, dando as boas-vindas ao seu lar. Ele e sua esposa, Tammy, haviam destruído a casa para construí-la novamente, transformando-a naquilo que provavelmente era a casa de classe média mais fascinante e impactante que eu já vira. Eles tinham obras de arte, máscaras esculpidas e quadros abstratos, mas o que se sobressaía era uma coleção enorme de quadros realistas originais sobre socialismo, retratando Lenin e os primeiros comunistas, comissionados pela União Soviética. Não muito tempo depois da queda da União Soviética, quando a maior parte do mundo respirou aliviada, Peterson começou a comprar essa propaganda política a preço de banana. Os quadros idolatrando o espírito soviético revolucionário preenchiam completamente todas as paredes, o teto e até os banheiros. Os quadros não estavam lá por Jordan ter qualquer simpatia pelo totalitarismo, mas porque queria lembrar a si mesmo de algo que ele e o mundo gostariam de esquecer, que centenas de milhões foram mortos em nome de uma utopia. Demorou para eu me acostumar a essa casa semi-assombrada, decorada por um delírio que praticamente havia destruído a humanidade. Mas isso era amenizado por sua esposa singular e fantástica, Tammy, que se doava integralmente, que abraçava e encorajava essa necessidade incomum de se expressar. Esses quadros ofereciam ao visitante uma primeira janela para toda a amplitude da preocupação de Jordan com a capacidade humana de praticar o mal em nome do bem,
e o mistério psicológico do auto-engano. Como que alguém pode enganar a si mesmo e sair impune? Interesse que temos em comum. Então havia ainda as horas que passávamos debatendo o que considero um problema menor, por ser mais raro: a capacidade humana para o mal em nome do mal. A alegria que algumas pessoas têm em destruir as outras. Com sucesso captada pelo poeta inglês do século XVII, John Milton, em Paraíso Perdido. Assim, conversávamos tomando chá em sua cozinha, roseada por sua estranha coleção de arte, um marcador visual da sua busca sincera por ir além da ideologia simplista, de direita ou esquerda, e não repetir os erros do passado. Após um tempo, não havia nada de peculiar em tomar chá nessa cozinha falando sobre assuntos familiares, ou nossas últimas leituras com aqueles quadros ameaçadores à espreita. Era apenas viver no mundo como ele era, ou em alguns lugares é. No primeiro e único livro de Jordan antes desse, Maps of Meaning, Mapas do Sentido em tradução livre, ele compartilha seus insights profundos sobre temas universais da mitologia mundial e explica como todas as culturas criaram histórias para nos ajudar a enfrentar e mapear o caos, ao qual somos lançados como nascemos. Caos esse que se constitui de tudo aquilo que é desconhecido por nós, e qualquer território inexplorado que precisamos atravessar no mundo social ou na psique. Combinando evolução, neurociência da emoção, parte do melhor de Jung e Freud, muito das grandes obras de Nietzsche, Dostoiévski, Solzhenitsyn, Eliade, Newman, Piaget, Fry, Frank. O livro Maps of Meaning, publicado há cerca de 2 décadas atrás, mostra a ampla retórica de Jordan para entender como os seres humanos e seu cérebro lidam com a situação arquetípica que surge sempre que nós, no cotidiano, precisamos enfrentar algo que ainda não entendemos. O brilhantismo do livro está na demonstração de quão enraizada essa situação está na evolução, no nosso DNA, cérebro e nas nossas histórias mais antigas. Ele defende que essas histórias sobreviveram porque ainda oferecem uma orientação para lidarmos com a incerteza e o inevitável desconhecido. Uma das muitas virtudes do livro que você está lendo agora é que ele oferece uma introdução para o Maps of Meaning, cujo trabalho foi altamente complexo, uma vez que Jordan estava desenvolvendo sua abordagem da psicologia enquanto escrevia. No entanto, ele foi um alicerce, pois não importa o quão diferentes nossos genes ou experiências possam ser, ou como nosso cérebro moldável é conectado com nossa experiência, todos temos que lidar com o desconhecido e tentamos abandonar o caos em busca da ordem. É por isso que muitas das regras desse livro, sendo baseadas em Maps of Meaning, têm um elemento de universalidade. O livro Maps of Meaning nasceu da dolorosa percepção de Jordan, quando adolescente crescendo em plena Guerra Fria, de que grande parte da humanidade parecia estar a ponto de explodir o planeta para defender suas várias identidades. Ele sentiu que tinha que entender como era possível que aquela gente estivesse disposta a sacrificar tudo por uma identidade, não importava qual fosse. E percebeu que tinha de entender as ideologias que levaram os regimes totalitários a uma variante daquele mesmo comportamento: matar seus próprios cidadãos. Em Maps of Meaning, e novamente nesse livro, a ideologia é uma das questões para a qual ele alerta os leitores a terem muito cuidado. Não importa quem esteja propagando ou para qual fim. Ideologias são ideias simples, disfarçadas de ciência ou filosofia, que pretendem explicar a complexidade do mundo e oferecer soluções para aperfeiçoá-lo. Os ideólogos são pessoas que fingem saber como fazer um mundo melhor, antes de organizarem o próprio caos interior. A identidade de guerreiro outorgada por sua ideologia encobre esse caos. Isso é arrogância, é claro. E um dos temas principais desse livro é arrume sua casa primeiro, para o que Jordan fornece conselhos práticos. As ideologias substituem o conhecimento verdadeiro, e os ideólogos são sempre perigosos quando ganham poder, pois um comportamento simplista e sabe-tudo não é páreo para a complexidade da existência.
Além disso, quando suas engenhocas não funcionam mais, os ideólogos não culpam a si mesmos, mas a todos que desmascaram suas simplificações. Outro grande professor da Universidade de Toronto, Lewis Fewer, em seu livro Ideology and the Ideologists, A Ideologia e os Ideólogos, em tradução livre, observou que os ideólogos reestruturam as mesmas histórias religiosas que julgavam capazes de suplantar, mas eliminam a narrativa e a riqueza psicológica. Tal qual o comunismo, uma história emprestada dos filhos de Israel no Egito, com uma classe escravizada, perseguidores ricos, um líder como Lenin, que vai ao exterior, vive com os escravizadores e então guia os escravizados à terra prometida, a utopia, a ditadura do proletariado. Para entender a ideologia, Jordan leu extensivamente não apenas sobre o Gulag soviético, mas também sobre o Holocausto e a ascensão do nazismo. Eu nunca havia conhecido alguém que, nascido cristão e da minha geração, fosse tão completamente atormentado pelo que aconteceu com os judeus na Europa e que houvesse se esforçado tanto para entender como isso pôde ocorrer. Eu também havia estudado com essa profundidade. Meu próprio pai sobreviveu a Auschwitz. Minha avó estava na meia-idade quando ficou face a face com o Dr. Joseph Mengele, o médico nazista que conduziu experimentos indescritivelmente cruéis em suas vítimas. E ela sobreviveu a Auschwitz ao desobedecer sua ordem para entrar na fila com os mais velhos, grisalhos e fracos. E em vez disso, enfiou-se na fila dos mais jovens. Ela escapou das câmaras de gás uma segunda vez, ao negociar comida por tintura de cabelo, para que não fosse morta por aparentar ser muito velha. Meu avô, o marido dela, sobreviveu ao campo de concentração Mauthausen, mas morreu engasgado com o primeiro pedaço de comida sólida que recebeu bem próximo ao dia da libertação. Conto isso, pois muitos anos após termos nos tornados amigos, quando Jordan assumiu uma posição liberal clássica a favor da liberdade de expressão, foi acusado pelos extremistas de esquerda de ser um fanático de direita. Permita-me dizer, com todo o cuidado possível, no mínimo, esses acusadores simplesmente não fizeram seu dever de casa. Eu fiz. Com um histórico familiar como o meu, qualquer um desenvolve não apenas um radar, mas um sonar subaquático que detecta o fanatismo de direita. Mas, ainda mais importante, aprende a reconhecer o tipo de pessoa com compreensão, ferramentas, boa vontade e coragem para combatê-lo. E Jordan Peterson é essa pessoa. Minha própria insatisfação com as tentativas da ciência política atual de entender a ascensão do nazismo, totalitarismo e preconceito foi um fator preponderante em minha decisão de complementar meus estudos de ciência política com os do inconsciente, projeção, psicanálise, potencial regressivo da psicologia em grupo, psiquiatria e cérebro. Jordan afastou-se da ciência política por motivos parecidos. Com esses interesses paralelos cruciais, não concordávamos sempre nas respostas, graças a Deus, mas quase sempre concordávamos nas perguntas.